Olá, pessoal, tudo bem? E aí, estão prontos para mais uma discussão? Hoje a gente vai falar sobre as fases do luto. Se vocês não acompanharam, a gente fez um vídeo falando o que é o luto, né, e o processo tão importante, e vocês podem acompanhar lá no canal. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre as fases do luto. Mas antes, a gente queria pedir aquele apoio, né, dona Lívia? Sim, Se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que você acha que são interessadas por esse tema e nos acompanhar lá nas redes sociais também, lá no Instagram, @saberespsíquicos, ok? Dona Lívia, vamos começar? vamos, né? Bom, para quem não sabe, a Lívia é especialista, né, na psicologia clínica atuante, então é a pessoa que hoje eu vou ficar caladinha, quem vai falar é ela. Vamos lá, Lívia, a gente começou, né, no outro vídeo falando sobre o que é o luto, a importância de vivenciar esse processo, e falamos rapidinho sobre a existência de 5 fases, né, que Uhum, não é uma regra que as pessoas passem obrigatoriamente por essas 5 fases, nem obrigatoriamente por essa sequência que a autora coloca, mas que é importante sim a gente conhecer cada um dessas cinco uhum. etapas, não sei se a gente pode falar assim, para entender o processo como um todo, até chegar à etapa tão desejada que é a fase final de aceitação realmente do luto. É, Vamos falar sobre cada uma delas? vamos sim. A primeira fase é a negação, né? A pessoa nega que aquilo esteja acontecendo com ela. Então, é quando nós recebemos uma notícia de algum ente que faleceu, ou o namorado que quer romper um relacionamento, ou a perca de um emprego, aquele susto inicial, né, Elida? Uhum. Não, isso não está acontecendo comigo. Não, deve ser o fulano que faleceu, não deve ser meu Eu devo ter parente. entendido errado, É, não deve ser bem assim, deve ser um trote. eu devo estar sonhando, né? Muitas pessoas Uhum. pensam assim, nega que aquilo esteja acontecendo com ela. Então, é a primeira fase, de acordo com a pesquisadora Elizabeth Kubler-Ross. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, né? Que Uhum. era uma psiquiatra que trabalhou com pessoas em estado terminal. É interessante, Hélida, que quando você começou a falar, eu me lembrei de um velório que eu fui aqui na cidade de Uberaba, em que na funerária tinha na parede escrito todas as fases. É mesmo, É, olha que interessante, tá vendo? todas as fases. E lá estava também dizendo que se a pessoa precisasse de ajuda para procurar um profissional. E tinha Uhum. alguns livros, sabe, da nossa área de psicologia. Por quê? Porque o luto, como você disse no vídeo anterior, é um processo que todos nós passamos, né? E é Uhum. importante a gente conhecer que fase eu estou, de acordo com a minha crença. Tem algumas religiões, por exemplo, os budistas, os orientais, que acredita na vida após a morte. Então, para eles, a fase da aceitação, que é a última fase, é uma fase bem mais tranquila de vivenciar, né? Eles passam, como eles não precisam, não tem necessidade de passar pelas outras. Só que nós temos que entender a nossa condição de humanidade, e a gente tem que pensar qual que é a minha crença, né? Uhum. Em que condições eu estou, porque vivenciei um luto recentemente e quando fiquei sabendo da notícia da minha avó, eu cheguei a perguntar para minha irmã, mas o hospital chegou a dizer? Porque o hospital não fala, o hospital pede você Uhum. para ir até lá. E Uhum. se fosse alguma mudança de medicação? A gente tem aquela negação inicial, Uhum. né? Pode ser que seja outro motivo, só que essa negação, às vezes, ela dura muito tempo. Uhum. Eu tive uma paciente que ela estava 7 anos vivendo essa fase da negação. Ela não aceitava que o pai havia falecido, ela não conseguiu Uhum. ir ao velório do pai, ela ficava esperando o pai todo momento entrar pela porta da casa dela. Ela foi trabalhar o luto na psicoterapia depois de ir para e o psiquiatra encaminhar ela para mim. E Uhum. era um processo que ela buscava N situações para mascarar a morte do pai, né? N situações, N mecanismos de defesa. Então, às vezes, a pessoa fica anos nessa fase. Tem a fase da raiva, que é a fase que a pessoa revolta para quem acredita em Deus, revolta com Deus, revolta com a humanidade. Por que que o fulano foi embora e o ciclano ficou? Por que que o fulano morreu tanto tempo na Covid? Então, aquela raiva, raiva de si, raiva do mundo, raiva do outro, Uhum. é, é Tentando achar um um culpado, né? Se culpado, você não pode sim. resolver a situação ou voltar atrás, então tem que achar alguém, né, uma resposta para aquilo. E, Foi e, isso, né? Foi e, fulano, foi e Deus foi que fez Deus. comigo, E né? esse ódio, ela pode introjetar e pode até
provocar um autoextermínio, uma falta Uhum. de cuidado de si. Bebidas alcoólicas, Sim, drogas, né? que é uma raiva, que é a canalização da raiva, né? E muito bem você Uhum. falar da questão da dependência química. Muitas pessoas buscam no álcool e nas drogas a canalização dessa raiva. Uhum. E é até incentivado, se a gente for pensar que nas músicas de sofrência, né? Quando Sim, se perde o amor, tem muitas músicas que falam, então eu vou beber, eu vou pro bar, né? tá. Então, às vezes, isso é até incentivado mesmo pela mídia, pelas que a gente escuta, né? Eu acho que a gente precisa prestar atenção também no que a gente anda escutando, assim, né? Nas pessoas que estão ao nosso redor, para nos buscar, assim, para nos ajudar nesse processo, né? Buscar situações que nos façam superar e não atrapalhar É. ainda mais, tornar mais doloroso, né? Tem uma música de sofrência que fala de terapia, você já viu? Mas a terapia não é procurar um psicólogo, é procurar bebida. A música é terapia. Ah, Esqueci agora o nome, depois a gente pode colocar lá embaixo para podemos, vamos o pessoal pesquisar. acessar. A outra fase é a barganha, que é a fase da negociação, né? Às vezes a pessoa está num processo de. A gente observa isso muito quando há um rompimento de um relacionamento afetivo. Ah, mas eu prometo que eu não vou ser mais ciumento. Se eu fizer isso, não Uhum, larga de mim, né? Eu prometo que eu não, que eu vou mudar, que eu vou mudar. Às vezes a pessoa está hospitalizada, tem pessoas que estão na UTI, a pessoa faz a barganha com Deus. Deus, se a pessoa sobreviver, eu faço uma promessa, eu faço isso, aquela negociação, né? Porque não está conseguindo lidar com aquela perca. E quem uhum, vivencia o processo de UTI, dependendo do estado do paciente, já começa a vivenciar o luto a partir do momento que a pessoa está uhum, institucionalizada. Porque existem vários processos, vários procedimentos ali, fisiológicos, e que existe essa negociação. A pessoa começa a negociar uhum. Se fulano com o melhorar, eu vou doente. fazer tal Se você coisa. melhorar, eu Uhum, prometo que eu vou parar disso, vou parar de beber, vou parar de fumar, e faz a promessa que vai cuidar do outro, coisas que às vezes a pessoa nem consegue. uhum. Então, essa Na hora do barganha desespero, né? é, Onde vem o arrependimento também, né? As é, frustrações. Eu acho que é muito suscetível a viver sentimentos ruins, negativos, de peso, de culpa. E aí a pessoa acaba tentando se livrar disso por meio dessas negociações. dessas negociações. Geralmente é com Deus, mas pode ser com outros também, né? Uhum, É, às vezes até com a própria equipe do hospital, no sentido de tentar fazer de tudo para que a pessoa sobreviva, né? uhum, E tem a fase da depressão, que é a fase que a pessoa sofre muito, sente muito pela perca do outro, pela perca de um emprego. A gente vê muitas pessoas, né? Como a gente já falou no vídeo de demissão humanizada, que a uhum, perca de um emprego é o terceiro motivo de depressão, né? uhum. Que as pessoas têm, desculpa, de depressão, não, o terceiro motivo de De luto, luto. né? O primeiro motivo é a perca de um familiar, o segundo é a relação conjugal e a terceira é a perca de um emprego, porque a pessoa deposita ali aquele afeto, aquele amor, aquela idealização. Que também é muito interessante, Hélida, que nós vivenciamos isso muito no processo político brasileiro, né? Hum, Muitas pessoas desenvolveram vários transtornos psíquicos em relação à política, porque a perca de um ideal não é o candidato que a pessoa gostaria que fosse eleito, e uhum. algumas pessoas Levou desenvolveram, tão, né, a sério aquele sério, processo, se envolveu tanto, né, que a gente vivenciou há pouco tempo, sim, que acabou, quando se perde a eleição, como se ele tivesse perdido também, né? sim, sim. Né? Se a pessoa não desenvolveu depressão, ela desenvolveu algum outro transtorno, né? Uhum, Ansiedade, tem pessoas que se tornaram obsessivas, uhum, mas a depressão é necessária para alguns. Aí que entra o X da questão. Quando a pessoa vai no fundo do poço, que nós falamos, é quando a pessoa fica muito triste, depressiva, quando ela está vivenciando aquele luto de forma muito intensa, ela pode buscar recursos para ir para a fase da aceitação. Por que que a depressão é necessária? Porque tem gente que pula essa fase, que é mascarar. É a fase que tem mais mascara. A pessoa não quer sentir, porque sentir dói, né, Vida? é. Quem quer Mas sentir eu acho que tristeza? deve Quem quer ser sentir um momento que sofrimento? você começa a, de fato, entender, não aconteceu mesmo, então deixa eu sentir essa dor aqui, É, né? Porque até então, ou ela negou, ela sentiu raiva, ou ela tentou culpar alguém, mas quando chega na fase da depressão, de fato, ela entende, putz,
aconteceu mesmo, então eu vou precisar lidar com isso, eu vou precisar vivenciar essa dor de fato. É, E aí vai, né? e- E aí pode ser uma porta de entrada para se pensar. Então, se aconteceu, o que que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou ficar aqui é, no fundo do poço ou eu vou criar forças para sair disso, aceitar, aprender, reconhecer, ser grato pela existência dessa pessoa e aí aceitar, de fato, né? Que seria a é. última fase, né? Como se fosse uma mola propulsora, né? A pessoa vai Uhum. ali, ela está tão afundada, ela está tão entristecida, ela está é um caos, que aí tem uma mola que faz ela subir. Mas é necessário vivenciar. Em que sentido? Muitas pessoas falam, eu não vou vivenciar, eu vou ficar medicado. No caso de pessoas, gente, quando perde entes queridos, eu vou medicar, eu vou tomar remédio, vai tomando remédio, vai aliviando. É lógico que o remédio é necessário. Muitas pessoas precisam do acompanhamento psiquiátrico. Mas a gente precisa chorar, a gente precisa Uhum. falar, a gente precisa Uhum. extravasar. Se você sofreu uma perca afetiva, uma pessoa que você gostava muito, um namorado, um marido, um afeto, um amigo, Um às vezes, amigo. né? Vivencie essa fase, né? Entenda por que que você passou por esse processo. A sofrência, como a gente até comentou, você falou aí da música da sofrência, ela é necessária para a gente se autoconhecer, porque quando acontece esse processo da depressão, é um processo também egóico. Uhum. Por que que a gente sofre tanto? Porque a gente pensa, por que que o outro me deixou? Uhum. Né? Por que que o outro me abandonou? A gente se sente excluído, a Será que eu não gente fui bom o suficiente? O que que eu fiz de errado, né? é, O que que isso foi acontecer comigo? O que que eu deveria ter feito diferente, né? para Então, merecer o amor do outro, o é, afeto do outro, fica mendigando amor, é, né? Ou não, o que a gente vivencia muito nas redes sociais, termina um relacionamento, já engrena em outro, posta nas redes, para o outro ver que você tá bem, e não tá e não tá. bem, você não Uhum. está bem, vivencia a fase da depressão, porque aí você consegue aceitar. Porque aí, a hora que passa essa fase, e você, essa mola que te traz para cima, aí você entra na fase da aceitação. Aí você entende por que que você passou por aquilo, por que que você perdeu, né? Na Uhum. verdade, a perca, né? Esse processo natural, como você falou. Todo Processo mundo necessário, necessário, todo né? mundo nasce, E todo tem o mundo direito, morre. todo mundo tem o direito de vivenciar isso, né? É, E nós, de passar por esse processo e viver isso da melhor forma possível, né? E é, aprender, desenvolver com tudo isso que aconteceu. É difícil, é doloroso, é fácil? Né? Não é. Então, assim, mas é, respeitando os limites de cada um, entendendo que cada um tem seu tempo, reconhecendo que é um processo que é necessário passar e tentar passar isso da melhor forma possível, né? ô Hélida, tem uma frase que a gente fala muito no dia a dia, no nosso dia a dia, que é aceita que dói menos, né? É verdade. Aceita que dói menos. E como a gente estava conversando, inclusive, estudos comprovam, psiquiatras, o próprio Papa já mencionou, que 50% da cura é a aceitação. Uhum, Né? Um psiquiatra renomado aqui na cidade de Uberaba, que trabalhou muito no Instituto Maria Modesta, ele dizia 50% é aceitação. E quando a gente aceita que o outro foi, que a vida continua, que o outro tem o direito de estar com quem ele está, né, de ficar com quem ele quer ficar, uhum, a gente vai viver a nossa vida e não a vida do outro. Então, uhum, 50% para você sair da depressão é você aceitar a perda, aceitar a uhum. morte, aceitar o fim de um relacionamento, aceitar que aquela é a sua vida. E aí você começa, os outros 50% é passo a passo. Tem uma amiga minha que estava com depressão, porque o pai faleceu, a mãe também já havia falecido, né? E quem foi a mola propulsora foi o filho, Olha né? só, Que falou, opa, tô aqui, né? Preciso de preciso de você, você. preciso de você. Às vezes a gente tem um filho, a gente tem um amigo, a gente tem um psiquiatra, um psicólogo, que pode ser essa mola propulsora para nos ajudar a Uhum. sair do fundo do A poço, importância de pedir de ajuda, pedir né? ajuda, Que às né? vezes, como eu disse, cada um tem seu tempo. Para alguns pode ser mais fácil, para alguns pode ser mais complexo. E os profissionais de saúde, psicólogos, É, psiquiatras estão disponíveis para isso, né? Para te ajudar quando for difícil demais, quando ficar pesado demais, né? Então, saiba que há essa possibilidade para lidar com tudo isso, ok? pessoal, não se esqueçam de inscrever, compartilhar com seus amigos, familiares, dar o seu joinha aí
e comentar para que a gente possa, a partir desse vídeo, criar outros, né? Comentar outros, discutir outros. Ter novas ideias, novos vídeos, né? Sim. Sempre voltado para o que vocês querem saber também. O dia a dia de vocês. Tá ok? bom? Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.